Olá pessoal, bom dia! Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus. E bom, eu gostaria de dar um bem-vindo a todos vocês e começar falando algumas coisas. Primeiramente, eu gostaria que vocês deixassem disponível em suas mesas o suco de uva e o pão para o momento da ceia. E também que nesse momento de culto, mesmo sendo virtual, que a gente separasse esse momento para, de fato, adorar o Senhor. Além disso, eu gostaria que vocês nos seguissem nas nossas redes sociais, como por exemplo Instagram, YouTube e Facebook. Vão estar aqui o link. E para terminar, eu gostaria de dizer que estou com muita saudade de cada um de vocês e eu os amo muito. E espero que em breve a gente possa estarmos todos juntos adorando ao Senhor e também tendo comunhão. E é isso aí. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. As montanhas se movem e se jogam no mar, mortos que ressuscitam, novas vidas. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Na cruz morreu meu Senhor, por amor a meu Deus, Deus que nem a Ele poupou, por amor aos seres. Assim é o nosso
todo poder. Pra quem não há o impossível, assim é o nosso Deus. Bom dia, amados irmãos, amigos, queridos. É com muito prazer, com muita alegria que eu venho aqui nesse momento que enche meu coração, transborda a gratidão. É o momento da nossa ceia. É um momento onde nós vamos refletir sobre o amor e a atitude de Cristo. Eu queria ler com vocês em João 12, capítulo 12, versículo 27, que fala assim: agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Irmãos e amigos, esse versículo é de tão profunda intimidade, relacionamento com Deus Filho e Deus Pai, que transborda a gratidão, transborda o relacionamento de um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Imagina um pai amoroso, misericordioso, como Deus, o nosso Deus é, e um filho excelente, amado, querido, que é Jesus. Um pedido de Jesus: simplesmente afasta de mim, salva-me desta hora. Olha, que incrível isso, Jesus pedindo a Deus. Mas ao mesmo tempo que Jesus pediu, suplicou, falou, expressou o que o coração dele estava perturbado, porque ele sentia a angústia da hora, ele já sabia o propósito, o real propósito dele estar ali naquele momento. E rapidamente ele lembra das promessas e das várias conversas, esse é o meu entendimento, das várias conversas que Jesus teve com Deus. Mas o que chama a atenção é que, de pronto e imediato, Jesus, o próprio Deus, relata: e veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Imagine, a plena luz do dia, uma voz do céu. O quanto Deus estava pronto ali para responder, estava pronto para expressar e cuidar. Mas ao mesmo tempo Jesus disse: não, foi para isso que eu vim. E lembrou de mim, lembrou de você, lembrou de cada um de nós. Então, nesse momento da ceia, irmãos, onde vamos celebrar a vida e festejar a ressurreição de Cristo, essa transição dele conosco e com o Pai. Então, preparando o suco de uva, o pão que representa o corpo e o sangue de Cristo, que possamos sim juntos, como igreja, focar, lembrar e encher de gratidão e de alegria
Porque é alegria, com muita alegria que o Pai esperava Cristo Jesus. Então, que nesse momento possamos estar com o coração assim, desejosos de fazer a vontade do Pai. Queria chamar todos a uma oração. Senhor Deus eterno, Pai amado, Pai querido, quero tanto agradecer ao Senhor pela atitude de Cristo, por ter se empenhado tanto, Pai amado, a fazer a Tua vontade. E sabendo, Pai, que do alto vai vir o nosso socorro, como veio a vós. Glorifiquei e glorificarei novamente. Então, que junto com Jesus possamos agradecer ao Senhor pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Cristo Jesus. E em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem está andando aí com tal peso sobre si, deixa o fardo pecador no caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fardo eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Sei
Olá, irmãos, é muito bom estar com vocês neste culto de adoração a Deus. Eu gostaria, antes de começar a aula, fazer uma pequena oração. Querido Pai, Santo Deus, muito obrigado por estar aqui conosco neste momento. É tão especial saber que o Senhor nos acompanha através do Teu Espírito Santo, que nos une, Pai, mesmo à distância, Pai, cada um na sua casa. Mas, Deus eterno, a gente sabe, Pai, que é o Senhor que está nos unindo, Pai, que está realmente fazendo com que a gente esteja próximo uns dos outros, mesmo à distância, Pai. Quero tanto pedir para que o Senhor possa conduzir essa reunião da melhor forma possível, essa aula, meu Santo Deus, para que assim, Deus eterno, o Senhor possa falar aos nossos corações e possamos ser tocados, meu Santo Deus, pelas Tuas Escrituras e que elas nos transformem, Pai, né? Tudo aquilo que o Senhor tem como propósito das nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na verdade, em tempos de pandemia que nós estamos submetidos agora, eu tenho percebido que a gente tem sido colocado diante de situações cada vez mais extremas, que realmente desafiam muito a gente e nos deixam, muitas vezes, num nível de estresse bem acima daquilo que era normal. Particularmente, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas eu tenho percebido que há mais ou menos uns 3, 4 meses, eu observei que o meu nível de ansiedade estava chegando numa elevação tão grande que eu, em algum momento assim, eu falei assim, meu Deus, eu vou travar. Eu vou entrar em pânico porque realmente está muito difícil para mim. Então, realmente, foi uma situação, o coração começou a bater mais rápido, os pensamentos acelerados, um desconforto até estomacal, medo exagerado, que realmente parecia que eu ia entrar em pane mesmo. E num determinado dia, exatamente dia 19 de novembro deste ano, eu, no meu tempo com Deus de manhã, estava no meu tempo com Deus e fui ler uma escritura. E essa escritura para mim, irmãos, ela me ajudou muito em relação a essa questão da ansiedade. Então foi uma escritura que me tocou e eu gostaria, na verdade, de compartilhar com vocês. A escritura está em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8. E eu tenho lido tanto essa escritura que eu até memorizei, de ponta a ponta eu memorizei essa escritura, porque realmente ela tem me acompanhado no dia a dia. E ela começa assim, Paulo começa assim, em Filipenses 4, versículo 4. Ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Irmãos, como eu estava dizendo, eu estava me sentindo muito pressionado. Uma das coisas que estava mais me pegando era a questão do trabalho, a quantidade de demandas que estava no meu trabalho, estava realmente me deixando sufocado, desesperado, com a sensação que eu não ia conseguir dar conta. E aí começaram a vir pensamentos na minha mente. Um dos pensamentos, por exemplo, você é incompetente, você é pouco inteligente, você é incapaz, você realmente não merece esse emprego que você tem, você ganha muito bem para fazer muito pouco, e o seu chefe vai cobrar de você, vai te repreender porque você está sendo uma pessoa relapsa. E olha que meu chefe é uma das pessoas mais admiráveis assim, que eu já conheci na minha vida. Mas a ansiedade estava realmente tomando conta de uma forma, e essa escritura, irmãos, para mim, me fez pensar várias coisas. A primeira delas, e para mim a mais importante, é que a minha vida, ela não precisa ser, essa escritura, alegre-se sempre no Senhor, para mim, me diz algo muito profundo, que a minha vida não precisa ser definida pelas circunstâncias adversas que eu estou passando. A minha vida não precisa ser definida pelo que as pessoas pensam a meu respeito. A minha vida não precisa ser definida até mesmo pelo que eu mesmo penso sobre mim nos momentos em que a minha estima está lá embaixo. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, a minha vida é definida pelo próprio Deus. Foi Ele quem me criou e Ele é que, na verdade, de fato, diz quem eu sou agora como cristão. Quando a gente lê uma escritura lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo diz assim, sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça de Deus não foi inútil, mas pelo contrário, eu fiz muito por conta da graça de Deus. O que Paulo está dizendo? Que é Deus quem define quem somos nós. Efésios 1, versículo 4 e 5, Paulo fala que antes mesmo de Deus ter criado o mundo, Ele já tinha nos escolhido para ser filhos dele, e além do mais, além de sermos filhos dele, que nós seríamos santos e irrepreensíveis. Colossenses 3:3
diz que a nossa vida está escondida com a vida de Cristo. Essas escrituras, irmãos, me deram uma calma, uma paz, por pensar que a minha vida está muito acima de coisas que acontecem no meu dia a dia, no meu cotidiano, ou que as pessoas querem fazer, que eu creio, que na verdade é Deus que realmente está me mostrando quem eu sou. A gente muitas vezes fica tão limitado, fica tão pensando tanto nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, que a gente se esquece de lembrar quem nós somos aos olhos de Deus. E só quando a gente está perto dele, como essa escritura fala, de alegrar-se sempre no Senhor, é estando perto dele que de fato a gente descobre como nós somos especiais para Deus, como nós somos incríveis para Deus. E aí, dessa convicção que brota do nosso coração, do Espírito de Deus, pelo nosso próprio Espírito, isso vai nos dar uma alegria, irmãos, que é inexplicável. Só quem sente para realmente entender do que eu estou falando. E essa escritura que Paulo colocou, ele escreveu essa carta, na verdade, aos Filipenses, quando ele estava preso. E ele tinha todos os motivos do mundo para reclamar da vida, para estar ansioso, porque ele estava sendo ameaçado e ele poderia morrer a qualquer momento na prisão. Mas imagine, irmãos, ele neste momento colocou esse versículo, expressou o coração dele: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Por quê? Porque Paulo tinha essa convicção de que não era aquela circunstância adversa que iria definir a vida dele, porque ele tinha a vida dele ao lado de Deus, e isso é que importava para ele. O mais não importava em absoluto. Então, o contexto, irmãos, em que essa escritura foi colocada, se a gente observar Filipenses 4, Paulo, antes, em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, ele vai mostrar o contexto em que essa palavra de Paulo foi colocada. E eu vou ler para vocês versículo 20 e 21 do capítulo 3. Diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aqui Paulo estava falando sobre cidadania celestial. O que é cidadania? Cidadania é um conceito jurídico. Significa, é a condição de alguém que, por pertencer a um determinado estado, a um determinado país, ela pode usufruir plenamente de tudo o que a vida lhe proporciona naquele local. Inclusive definir, escolher os destinos do seu país através do voto. Mas assim, Paulo estava se dirigindo àqueles irmãos da cidade de Filipos, e aqueles irmãos, a cidade de Filipos, ela pertencia ao Império Romano, que a gente sabe, foi o império mais poderoso daquela época. Foi um dos mais poderosos de todos os tempos. E aquelas pessoas entendiam que a cidadania deles dava para eles uma segurança muito grande, porque pertencer ao Império Romano, ser um cidadão romano, como o próprio Paulo, que era cidadão romano, aquilo dava uma segurança para eles, uma proteção, porque eles sabiam que ninguém que vinha de fora, nem o inimigo externo, poderia prejudicá-los, poderia atingi-los. E aí, aquilo criou no coração dele. Paulo falou da cidadania nesses termos, para depois ele falar sobre a cidadania celestial. A comparação mais fácil e óbvia é a gente pensar hoje nos Estados Unidos. As pessoas fazem de tudo para ir para os Estados Unidos, porque lá elas sabem que elas vão ter uma segurança, uma proteção, que muitas vezes no país em que elas se encontram, elas não acham essa proteção. E a gente vê como as pessoas realmente se esforçam para isso. Mas aí Paulo, na verdade, quis fazer um paralelo entre a cidadania romana e a cidadania celestial. No seguinte sentido, se a cidadania romana é maravilhosa por nos dar tanta segurança, tanta proteção, e o próprio Paulo, em uma situação lá em Atos, mostra que ele se livrou de uma situação porque ele era cidadão romano. Mas ele queria dizer, se a cidadania romana é tão maravilhosa por nos proteger, imagine a cidadania celestial. A cidadania celestial nos proporciona uma segurança muito maior. E Paulo, nessa passagem aqui, está destacando que ela nos dá essa segurança tanto no hoje como na eternidade. Quando ele fala nessa vida, ele fala porque nós podemos em tudo descansar no poder soberano de Deus.
Assim como o cidadão romano ou o cidadão americano que confia nas suas instituições e sabe que nada de mal pode atingir ele lá de fora, nós também temos a cidadania celestial que nos dá essa segurança de que Deus, no seu poder soberano, não vai permitir que nada de mal possa nos acontecer. E aí daí vem a nossa paz, a nossa tranquilidade e a nossa alegria. Mas, além disso, ele fala que na eternidade Deus já estará trabalhando para que os corpos deles, como ele fala ali, os nossos corpos humilhados, pudessem ser semelhantes ao corpo de Cristo. Ou seja, o trabalho de Deus não se limita apenas a este mundo aqui agora, embora Ele vai nos dar essa paz, essa segurança neste mundo. Mas o trabalho mais importante dele é para a eternidade. E Ele está fazendo esse trabalho, esses dois trabalhos conjuntamente, para que nós possamos ficar totalmente seguros em relação a isso. Irmãos, eu digo a vocês que como tem acalmado meu coração depois que eu realmente me deparei com essa escritura. Porque eu sou uma pessoa que normalmente tem um desejo de controlar as coisas, de ter um controle sobre o meu futuro. Mas uma das coisas mais prazerosas da minha vida é saber que eu não preciso controlar coisa alguma. Que simplesmente eu preciso pensar, eu sou um cidadão do reino celestial, eu habito nesse reino de Deus. E só por isso eu estou sob a proteção de Deus, estou sob a segurança de Deus, e eu simplesmente preciso o quê? Relaxar, descansar nesta verdade e deixar que Deus continue conduzindo a minha vida de acordo com a vontade dele, de acordo com os propósitos que ele tem para a minha vida. Avançando mais um pouquinho, no versículo 5, Paulo fala assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Irmãos, se nós nos alegramos pelo fato de saber que Deus nos ama, de que somos especiais para Ele, que Ele está perto de nós, nos protegendo, que está nos dando a segurança que nós precisamos, esse amor, irmãos, vai nos contagiar. Esse amor vai realmente nos tocar. E, naturalmente, nós vamos querer amar as pessoas. Naturalmente, por nos sentirmos amados, nós vamos também querer amar, desejar amar naturalmente as pessoas. E tem sido incrível, irmãos, porque fazia tempo que eu não tinha tantas pessoas estudando a Bíblia, que eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com as pessoas. No último mês, pelo menos 4 pessoas eu cheguei a estudar a Bíblia. 2 delas eu estou estudando continuamente, outras 2 deu uma paradinha, mas eu sei que vai continuar posteriormente. Mas o que eu queria expressar é que Deus, na verdade, nos dá essa capacidade de nós amarmos na medida em que nós entendemos que Ele nos ama. Ou seja, saber que sou amado gera em meu coração amor pelos outros. Eu queria, na verdade, citar uma música aqui que para mim ela me toca muito. Não é uma música espiritual no sentido que é da igreja, mas é uma canção de Zé Cabaleiro, numa canção chamada Telegrama. E que ele expressa exatamente isso que eu quero falar para vocês. Eu vou citar aqui, não vou cantar para poupar vocês, mas assim, eu vou só fazer uma referência. Olha só a música como ela é tocante. Toda vez que eu ouço essa música eu choro. Tomara que eu não chore agora para não fazer essa tragédia com vocês. Mas ela fala assim: eu estava triste, tristinho. Tava mais sem graça que a top model magrela na passarela. Eu estava sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do Circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz. Já vou começar a chorar. Porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. E agora, é legal, o pulo do gato. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e de beijar o português da padaria. Então, essa canção mostra o que o amor faz com as nossas vidas. Uma pessoa que estava triste, mas que na hora que ela descobriu que alguém o amava, isso tocou o coração dela e fez com que ela quisesse amar as pessoas, até as pessoas mais desafiantes, como o delegado, como o português da padaria, e até o vizinho, que talvez ela tivesse brigado com ele. Mas assim, o que eu quero mostrar, essa canção, realmente ela mostra pra gente isso. Mas, avançando um pouquinho mais, irmãos, versículos 6 e 7, ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo que quando os nossos pensamentos desaceleram, deixando de nos preocupar com tantas coisas e apenas pensando em uma só, que Deus está perto e que nos ama, nossos corações, irmãos, eles se enchem de fé. E mesmo quando a ansiedade vem, uma simples oração, ou às vezes uma súplica mais intensa, com ação de graças, como ele fala, ou seja, lembrando, agradecendo a Deus pelas coisas que Ele já fez nas nossas vidas, para nos inspirar a continuar confiando que Ele vai continuar cuidando de nós. E ele fala que uma simples oração, uma simples súplica com ação de graças já é suficiente para a gente voltar à nossa calma. Eu digo a vocês, irmãos, como eu falei, eu sou ansioso por natureza. Mas eu digo assim, todo momento eu fiquei simplesmente relaxado? Não. Quando eu vou para o trabalho, com frequência, às vezes, não com tanta frequência como era antes, mas às vezes o meu coração começa a ficar ansioso. Como é que vai ser o dia de hoje? E aí começa a bater uma insegurança. E aí eu começo simplesmente a fazer uma pequena oração para Deus. Na maioria das vezes acalma. Tem outras que demoram um pouquinho mais. Eu tenho que ser um pouquinho mais intenso. E aí eu vou expressando para Deus. E é legal porque eu faço algo que eu estou aprendendo, que é o seguinte. Eu falo, Deus, me ajuda. E ao mesmo tempo eu respondo para mim mesmo. Agora, eu respondo para mim mesmo parafraseando escrituras que eu li na Bíblia. E aí, por exemplo, Deus me ajuda que eu estou com meu coração ansioso. E aí eu começo a pensar, eu falando para mim mesmo, né? Mas Deus falando, meu filho, por que você está tão preocupado assim? Eu dei o meu próprio filho, Jesus, em seu favor. O que eu vou negar para você? Fique calmo que as coisas vão se resolver. E aí eu vou lembrando de escrituras na Bíblia, como fala em Salmo 139, a partir do versículo 13 até o 16, fala: vocês foram criados de maneira especial e admirável. Todos os dias da sua vida estão contados, antes mesmo de você ter vindo a esse mundo. Então, essas e outras escrituras eu vou conversando comigo mesmo, e como se Deus estivesse falando comigo. E ele na verdade está, porque eu estou usando a Bíblia como uma referência. E aí, irmãos, pouco a pouco, meu coração vai se acalmando, vai relaxando, e aí a coisa fica tranquila. Ou seja, Paulo fala de não andar ansioso. Ficar ansioso em alguns momentos faz parte da vida. O problema é quando aquilo que deveria ser exceção vira regra e toma e domina a sua vida. É isso que ele está falando, de não andar ansioso. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa gravação, daqui a pouco eu vou terminar, vou para casa, que eu tenho uma reunião 1h30 da tarde no meu trabalho. E aí, assim, tem aquela ansiedade vital, aquela ansiedade, mas assim, é uma ansiedade de a gente estar vivo. Né? Porque todos nós temos um pouco de ansiedade e ela é normal. Fazer essa aula aqui para mim dá uma certa ansiedade, mas me dá mais alegria do que qualquer outra coisa. Então, assim, aquela ansiedade normal, todos nós temos. Ele está falando aqui da ansiedade doentia. E só concluindo, né? Na medida em que a gente faz isso, Deus vai acalmando o nosso coração e a paz. E eu digo a vocês, irmãos, eu estou fazendo esse exercício, tem me ajudado muito. Né? Eu me sinto numa paz tão grande que realmente me toca profundamente. Como ele fala, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso para uma pessoa ansiosa como eu, realmente é fantástico. Mas, continuando, Paulo fala no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui, Paulo, na verdade, ele está nos ajudando agora a nos prevenir de futuras crises que possam surgir. E ele fala que a melhor forma é cuidando dos nossos pensamentos, filtrando os nossos pensamentos, com essa peneira que ele colocou para nós, que também pode vir acompanhada de outra peneira, que está lá em 2 Coríntios 10, versículo 5, que ele fala assim, que nós devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, apresentar todos os nossos pensamentos a Cristo para que Ele possa exercer o controle e a disciplina sobre os nossos pensamentos. O que Paulo está mostrando, essas escrituras estão falando para a gente, nós não temos, irmãos e amigos, um controle absoluto sobre os nossos pensamentos. Mas com o treino dessas duas peneiras que eu mostrei para vocês, a gente é capaz de conseguir
estar mais atento a que tipo de pensamento que nós estamos tendo, e aí, na medida que eles aparecem, pensamentos ruins, a gente pode simplesmente, na hora que eles se insinuam, a gente pode cortar as asinhas deles logo do início. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que tem uma tendência de julgar muitas pessoas quando elas quebram a minha expectativa. E isso gera no meu coração muitas coisas, como mágoa, como ressentimento e várias coisas ruins. E assim, irmãos, eu tenho buscado exercitar isso. Na medida em que um pensamento surge no meu coração de querer julgar alguém, ou de querer criticar alguém, ou de ter mágoa de alguém, simplesmente eu observo aquele pensamento, e quanto mais a gente exercita, mais a gente fica hábil para isso, mais capaz disso. Na hora que aparece esse pensamento, simplesmente eu corto e coloco um outro pensamento. Como ele fala, pensamento de amor, de boa fama, ou seja, coisas que é puro, de nobreza. E aí eu quebro aquela cadeia de pensamento ruim, colocando uma cadeia de coisas boas. Não é impossível, irmãos. Na prática é fácil. Quando você mais se pratica, mais você vai conseguir. Eu estou ainda engatinhando nisso, mas tem sido muito especial os primeiros passos que já tenho dado. Eu queria, na verdade, ler uma escritura com vocês que complementa um pouquinho mais isso, que está em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Essa escritura, irmãos, é uma das escrituras que mais me alegraram na vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu tinha um pensamento ruim e eu falava assim: esse pensamento por si só já está me condenando, já está me levando para o inferno. Sabe o que a escritura está dizendo? Que não é bem assim. Ele está dizendo que os pensamentos, a gente não tem um controle absoluto sobre eles. Eles se insinuam em nossas vidas. E aí quando aparece um pensamento ruim, ali você ainda está no terreno da tentação. Agora, se você permite, se você dá oportunidade para que daquele pensamento você crie outros pensamentos em cima desses, aí sim você vai estar em pecado. Ou seja, mas se você observa aquele pensamento ruim, corta aquele pensamento e insere um pensamento bom, você cortou a raiz e aí você não vai ser pecado, não vai pecar. Você foi tentado, mas você não permitiu que aquele pensamento, como ele fala aqui, conceba. Ou seja, que você alimente aquele pensamento, faça com que aquele pensamento ganhe mais forma, cresça mais. Mas se você corta da origem, ele simplesmente, você vai estar no terreno da tentação e não do pecado. Essa escritura ela é realmente fantástica, porque mostra para nós que Deus nos dá sempre uma ponte para que a gente possa voltar para Ele. No direito chama ponte de ouro. É quando o bandido está praticar um crime e aí a lei dá a oportunidade para que ele se arrependa e volte para a situação que ele não vai mais cometer um crime. Com a gente é assim. Deus nos dá essa oportunidade também de a gente poder cortar o pensamento ruim colocando os pensamentos bons. E eu tenho feito isso, irmãos. Tem sido muito especial, tenho aprendido muito a purificar o meu coração com essa atitude. Mas assim, enfim, irmãos, estou já concluindo aqui. Na verdade, eu quis compartilhar essas coisas com vocês, porque elas têm me ajudado muito. E eu acredito que se você for para essas escrituras com um coração cheio de esperança, como eu fui, no que Deus pode revelar para você, eu tenho certeza de que você vai ser uma pessoa muito mais leve, muito mais pronta e disponível para fazer a vontade de Deus. Eu só quero terminar dando algumas dicas, 7 dicas de coisas que podem ajudar a gente a vencer, a lidar com a nossa ansiedade. Primeira delas, tenha pessoas com quem falar. Abrir o coração, irmãos, desabafar é uma das coisas mais poderosas que existem. Nesse momento que eu falei para vocês, há uns 3, 4 meses, eu tive a oportunidade de falar com vários irmãos. Tanto no bate-papo, na igreja em casa, como com amigos pessoais, pude falar também no meu coração. E é incrível, irmãos, só o fato de falar, de abrir o meu coração, mesmo que a pessoa não fale nada, só me ouça, aquilo já me dá uma leveza muito grande. Então é muito especial a gente falar dos nossos corações. E a Bíblia fala, em Tiago 5,16, que quando a gente confessa os nossos pecados uns para os outros e ora uns pelos outros, nós vamos ser curados. Não estou dizendo que ansiedade é pecado por si só. Naturalmente não, normalmente não. Agora, se a gente acaba deixando que ela tome conta da nossa vida
pensando muito no futuro, no que vai ser, aí pode ser que a gente comece a entrar na área do pecado. Mas falar do coração, irmãos, é muito especial e é muito libertador. Segunda, cuidado com redes sociais, televisão e celular. Não estou aqui para dizer que você não tem que fazer essas coisas, mas discipline mais o seu horário. Eu ficava muito ansioso, de toda hora olhando no meu WhatsApp para ver se alguém tinha mandado alguma mensagem. Agora eu me disciplinei. Eu estou olhando no meu trabalho, principalmente, uma vez a cada hora. Isso tem me ajudado a não ficar tão ansioso, porque muitas vezes aquela musiquinha, aquele sinal, já acaba deixando você, quem será, quem será? Eu simplesmente estou me policiando. Então, não é que a gente não deva usar. As mídias, a tecnologia está aí para nos servir, mas não para nós não para nós servirmos a ela, mas ela nos servir. Então, cuidado, seja equilibrado, seja moderado, para que você não possa ser devorado por isso. Até porque tem tanta notícia ruim, tem tanta coisa ruim, a gente tem que saber filtrar também o que a gente está recebendo para nós. Terceira dica, faça coisas agradáveis que lhe dão prazer. Sei lá, cada um sabe o que gosta. Eu gosto de fazer uma leitura, um livro agradável. Você pode gostar de costurar, de fazer tricô, fazer crochê. Enfim, faça coisas que te deem prazer. Isso diminui muito a ansiedade. Quarto, faça uma atividade física. A atividade física, irmãos, além de nos ajudar fisicamente, nos ajuda espiritualmente. É uma higiene mental fantástica. Nos dias que eu faço a minha atividade física, que eu dou a minha corridinha, é incrível como eu me sinto melhor, como eu me sinto mais leve. Eu tenho insights, pensamentos durante a própria corrida que me ajudam muito, me ajudam no meu trabalho, me ajudam na minha vida espiritual. Até na aula que eu estou fazendo aqui agora aparecem exemplos para eu falar sobre essa questão. Então, me ajuda muito, além de estar me ajudando fisicamente também e até minha própria estima também. Então, a atividade física, aquilo que te dê prazer. Cada um sabe onde pode te agradar melhor, onde ser melhor. Mas faça alguma atividade física, principalmente nesse tempo de pandemia, em que as pessoas estão se clausurando. Não precisa sair, mas em casa mesmo você pode fazer, e aí cada um, isso é muito legal. Quinto, ame alguém. Amar é você fazer, não precisa explicar, é autoexplicativo. Amar é você servir a um projeto voluntário, amar é estudar a Bíblia com alguém, se ofereça para estudar a Bíblia com alguém. Eu estava sem estudos há um bom tempo, eu comecei a me oferecer para os irmãos que estavam estudando a Bíblia com outras pessoas. E aí consegui vários estudos com base nisso. Então, se ofereça, se jogue, se coloque, tome iniciativa, porque realmente Deus vai abençoar. E quando a gente está amando uma pessoa, a gente se esquece de um pouco de nós. E aí a nossa ansiedade vai embora. Sexto, ouça boas músicas. Ouvir música, como eu falei agora há pouco dessa canção do Zé Cabaleiro. Ouça músicas espirituais da igreja, mas pode ouvir também músicas que não sejam propriamente espirituais, no sentido de ser tocada da igreja. Mas, por exemplo, essa música que eu cantei para vocês agora, não é uma música da igreja, mas é uma música que nos toca profundamente. E a música, o que é mais especial, é que ela consegue tocar a nossa alma, onde poucas outras coisas conseguem. Lembra daquele caso de Saul? Saul era um cara horrível, mas ele chamava Davi para cantar, tocar a harpa para ele. E o que acontecia? O coração de Saul naquele momento se acalmava. Eu sei que não existe nenhum Saul aqui na minha frente. E se tiver, ouça músicas que você vai acalmar o seu coração. E por fim, procure ajuda profissional. Não é nenhum demérito, irmãos e amigos, a gente buscar ajuda. Eu particularmente, embora que esteja muito melhor, como eu falei para vocês, mas eu quero me conhecer melhor. E a ajuda de um profissional, seja um psicólogo, dependendo da situação da gravidade, um psiquiatra, pode ajudar muito a gente. Então, são trabalhos paralelos, que correm de forma complementar. Se a gente está perto de Deus, se a gente confia em Deus, e a gente busca Ele, e a gente percebe que existe alguma questão que a gente precisa de um complemento, não é problema nenhum nisso. E eu quero encorajar vocês a fazer isso. Porque Deus deu inteligência a essas pessoas, para que eles possam nos servir, e isso é muito especial também. Bom, irmãos, muito obrigado. Foi muito especial poder falar com vocês. Quero desejar a todos um feliz 2021 e que a gente possa continuar buscando a Deus, nos inspirando nele, nos animando nele, para que Ele possa nos fortalecer e possa nos dar realmente tudo aquilo que Ele tem guardado e reservado para as nossas vidas. Só vou terminar com uma oração. Pai querido, muito obrigado por este momento. É muito especial, Pai, a gente saber, Pai, que a Tua Palavra nos acalma o coração e nos mostra, meu Santo Deus, que o Senhor, Pai, se importa conosco, que o Senhor quer realmente, Pai, nos dar uma vida maravilhosa, Pai.
e que essa vida, Pai, está em Cristo, Pai, e que nós temos essa vida e que a gente pode usufruir dela, meu Deus. Que essas escrituras, Pai, toquem os nossos corações, para que assim a gente possa, Pai, ser movido pela fé por elas, meu Santo Deus. E assim a gente possa, Deus eterno, viver, Pai, de acordo com o propósito que o Senhor tem para a vida das nossas vidas, Pai. E de fato, seremos pessoas mais felizes deste mundo, Pai, porque estaremos perto do Senhor e fazendo aquilo que te agrada, Pai. Essa é a minha oração, que eu te faço, muito grato, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Como águias que confiam no Deus eterno, recebe sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam, porque o eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Os jovens se cansam nesse mundo, os moços tropeçam e caem. Os que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, nunca perdem suas forças, correm, correm, não se cansam, juntos se alegram, juntos cantam, porque o eterno criou o mundo inteiro e o governa em todos os tempos. Ele não se cansa e não fica fatigado, e ninguém pode medir o seu saber. Os jovens se cansam nesse mundo, os moços tropeçam e caem. Os jovens se cansam nesse mundo, os moços tropeçam e caem. Mas que confiam no Deus eterno recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias. Eu nunca vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom, cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor, marque muitas vidas onde você for, seja a inspiração, teu amor não é em vão, vai nessa que é hora de você buscar, agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo, você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção, a nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar, sem medo.
coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.